A sua vida com diabetes vai mudar quando você começar a usar a bomba de insulina. Será que é verdade? Será que a bomba de insulina é para você? Será mesmo que a bomba de insulina é o melhor tratamento? Nesse vídeo eu quero te explicar como que o tratamento com a bomba funciona, quais são os tipos de bomba que a gente tem no mercado, quem tem indicação para usar ela, e você também vai descobrir no final se você está preparado ou não para começar a usar a bomba de insulina. Então fica comigo até o final. Eu sou Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência e experiência e estudos sobre o diabetes tipo 1. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que sair por aqui. Primeiro vamos entender o que é a bomba de insulina. Essa daqui é a bomba que eu estou utilizando. Ela é um aparelhinho, vou mostrar bem aqui para vocês. Esse daqui já vou falar dos modelos que tem. Ela é um aparelhinho que basicamente a gente tem a insulina aqui dentro dela, que funciona mais ou menos como uma seringa, e ela vai aplicando a insulina de acordo com as configurações que são feitas nela, né? A bomba de insulina é esse device aqui, é um aparelhinho, já vou falar dos tipos de bomba que tem, onde a gente tem insulina aqui dentro, então aqui tem um reservatório de insulina, como se fosse uma seringa mesmo, em que eu coloco aqui e ela vai aplicando a insulina de acordo com as configurações que minha médica faz nela. Eu também posso fazer, com o tempo você vai aprendendo. E ela tem um catéter ligado, um catéter que eu coloco no meu corpo, que eu troco a cada 3 dias, que fica fazendo essa aplicação, tá? Então é um aparelho que tem bastante manutenção. Eu tenho que trocar esse catéter, eu tenho que repor a insulina aqui dentro. No caso dessa bomba aqui, ela funciona integrada a sensor, algumas outras não funcionam, enfim. Dependendo do modelo, tem necessidades diferentes. E que tipo de insulina que ela utiliza? Diferente do tratamento tradicional, onde a gente utiliza uma insulina basal de ação lenta e uma insulina rápida, né, para a gente utilizar ali no bolos, depois que a gente come ou para fazer correção, a bomba de insulina utiliza somente insulina rápida. Ela não tem uso da insulina basal, como uma NPH, uma Tresiba, uma Glargina, nada disso. Aqui a gente só coloca Novorapid, Lispro, Fiasp, qualquer insulina que seja de ação rápida. Isso porque ela fica fazendo a aplicação de forma contínua em microdoses. Então ela não aplica, como a gente usa na caneta, de uma em uma unidade, algumas canetas têm até meia unidade. Ela aplica em 0,025, a dose mínima no caso dessa bomba aqui. Então ela tem uma precisão muito específica, né, muito boa, então ela fica aplicando essas mini doses o dia inteiro. E daí quando eu vou comer, eu informo quanto de carboidrato eu estou comendo e ela aplica uma dose maior. Existem 2 marcas aqui no Brasil hoje que fabricam, que vendem em uso comercial a bomba de insulina, que é a Roche e a Medtronic. Essa daqui é da Medtronic, é a 780G. Hoje ainda vendem também a 760G. Essa daqui é a mais atual, inclusive é a mais atual do que a da Roche. A Roche não tenho aqui os modelos de cabeça, mas a da Roche está sendo substituída agora pela Solo, né, que você não tem fio, enfim. Tem algumas diferenças, tá? Não tem bomba melhor ou pior, tem o que se adequa melhor para o que você precisa. Eu gosto muito da Medtronic, porque a Medtronic ela tem integração com o sensor, então ela tem um sensor dela mesmo, que é o Guardian, que manda os dados para ela. Então, ó, aqui a cada 5 minutos, não vou conseguir chegar muito perto, e manda os dados e eu sei aqui em tempo real quanto que está a minha glicemia, assim como um Libre 2, por exemplo, manda para o celular. Só que essa bomba aqui da Medtronic, ela tem a capacidade de tomar decisões. Então ela decide se vai aplicar mais ou menos insulina de acordo com essas medições. Ela inclusive controla a minha basal. A diferença dessa bomba para as antigas da Medtronic e até mesmo para as da Roche é que ela não altera a basal. Ela tem um basal configurado, ela sempre vai aplicar aquele mesmo basal, né? Pode ser em algum momento que você precise de mais ou de menos, a bomba não vai ter essa inteligência. E você também tem que, assim como essa, tem que colocar a quantidade de carboidrato que você está comendo. Eu optei pela Medtronic, por quê? Justamente por essa autonomia que ela teria de aplicar insulina, de aplicar mais, de interromper a aplicação baseada nos dados do sensor.
porque senão acaba sendo que uma automatização da caneta, né? Eu tenho a bomba ali sempre comigo, eu só automatizo ali, a aplicação é mais fácil, eu não preciso encaixar a agulha e me aplicar, no meu ponto de vista, tá? As da Roche, muita gente faz algumas integrações com o Libre, então é mais ou menos um software aberto, não é nativo da bomba, então tem umas configurações a serem feitas, que normalmente quem é mais tecnológico vai ter mais facilidade. Quem não tem tanto conhecimento tecnológico de fazer várias configurações, banco de dados vai ter um pouco mais de dificuldade. A Meditronic não, a Meditronic vem tudo pronto, tudo configurado, é só você ligar e ela começa a conectar, tá? Tem vantagens e desvantagens, né? O da Meditronic a gente só recebe atualizações da própria Meditronic, já da Roche, como o circuito é aberto, né? As pessoas que vão fazendo as atualizações, você acaba tendo às vezes acesso a alguns recursos diferenciados, mas que não foram testados pela própria empresa, né? Então, vantagens e desvantagens você pode avaliar. Para mim, como eu tenho hipoglicemias e eu não sinto, o melhor de todos os cenários era justamente a Meditronic, e deu para ver que depois que eu comecei a utilizar, os resultados melhoraram bastante. Quem que pode utilizar a bomba de insulina? Para você usar a bomba, você precisa ser insulino dependente. Então não adianta você você ter diabetes, querer utilizar a bomba de insulina, mas você hoje não toma insulina, tá? Não tem como. Eu já vi casos de pessoas com LADA, no início do diagnóstico de LADA, começarem já a utilizar a bomba de insulina. Mas no caso de diabetes tipo 2, para quem não é insulino dependente, toma só remédio oral, não tem indicação de uso, porque você precisa realmente ser insulino dependente. A bomba de insulina também só é recomendada para quem já faz uso da contagem de carboidratos, porque você, como eu disse aqui, né, cada vez que eu vou comer, eu preciso vir aqui e informar quanto de carboidrato que eu estou comendo, para a bomba calcular quanto de bolos de correção que ela precisa aplicar. Então você precisa fazer contagem. Se você não faz contagem, você não vai conseguir usufruir de tudo que a bomba de insulina poderia te dar. Quem tem histórico de complicações e hipoglicemias também é muito indicado utilizar a bomba, principalmente essas que têm autonomia, como é o caso da Meditronic, justamente porque elas vão depender menos de ação sua para poder corrigir a sua glicemia. Eu posso dizer por experiência própria que antes eu tinha que fazer várias decisões ao longo do dia, eu evitava comer alguns alimentos, e hoje tem dia que tá tão ajustada ali, não tô estressada, né? Tá tão ajustada a minha dose de insulina que eu nem lembro que eu tenho diabetes. A bomba nem apita para me avisar se tá subindo ou baixando, se eu tenho que tomar alguma ação, e é quase um dia como se eu nem tivesse diabetes. É realmente dias fantásticos como esse acontecem. E também precisa fazer acompanhamento médico regular, porque a bomba, ela precisa de atualizações, né? O que são atualizações das configurações? A gente muda, principalmente mulher que tem padrões diferentes ao longo do mês, né? Por conta do ciclo hormonal, a gente tem configurações específicas. Se a gente começa a fazer atividade física, precisa mudar as configurações, né? Porque muda o nosso comportamento e a gente fica mais ou menos sensível à insulina. Então tem uma série de coisas que influenciam na configuração da bomba, que você precisa estar sempre ali próximo do seu médico para fazer os ajustes necessários. Você está atendendo esses critérios, mas o seu médico ainda não te receitou a bomba de insulina, fala que você não está preparado, que não é ainda a hora? Então deixa eu te falar uma coisa. A bomba não vai fazer milagre. Vou repetir. A bomba de insulina não vai fazer um milagre na sua vida. Não adianta você achar que só de colocar a bomba de insulina, a sua glicada de 12, 14 vai cair para 6 em 3 meses, magicamente. Se você tem uma glicada de 12, de 10, é uma forte evidência de que você consome bastante carboidrato e não pratica atividade física. Claro que sempre vai haver exceções de um tratamento que está mal dimensionado pelo próprio médico, que talvez não tenha o conhecimento adequado que você precise, mas mesmo assim, ainda tem um forte indicativo de que você está consumindo mais carboidrato do que você deveria e que não está fazendo atividade física. Se você não está bem, performando bem no tratamento manual com caneta ou seringa, o que quer que você use, você não tem indicação para utilizar a bomba de insulina. E deixa eu te dar um exemplo. Não adianta você ganhar uma Ferrari se você não sabe dirigir carro. Isso era o que minha médica me falava antes de eu ter a indicação para utilizar a bomba de insulina. Não adianta você achar que recebendo o tratamento mais atual do mercado, que hoje em dia é essa bomba aqui, a 780G da Meditronic,
Não adianta achar que só de você colocar essa bomba, que tem integração com o sensor, que decide se vai parar ou não de aplicar insulina, aplicar mais, aplicar menos, a sua glicemia vai ser resolvida. Porque você ainda tem que informar ela do que você está comendo, do que você não está comendo, você ainda tem que maneirar na alimentação, porque a insulina não faz efeito instantaneamente. Tem dias mesmo que eu compartilho no Instagram, eu já compartilhei aqui no YouTube, que minha glicemia está descompensada. Por quê? Porque eu não fiz tudo certinho que eu precisava fazer. Às vezes eu perdi alguma coisa, às vezes é hormonal, exceções sempre vão acontecer. Exceção é a regra do burro, né? Então a gente não liga para as exceções. Mas se você não consegue lidar bem com um tratamento manual, a bomba não vai performar bem. A bomba só vai funcionar, como eu falei lá no começo, como uma forma fácil de você aplicar a insulina que está sempre com você. Mas ela vai ficar lá aplicando a basal e você vai lá, quando come, quando decide, quando mede, né? Aí você toma alguma ação. E não pode ser assim. Junto com a bomba, a gente tem que estar sempre sendo proativa, sempre medindo. Quando eu não utilizava a bomba, por exemplo, antes de utilizar a bomba, eu conseguia ter uma glicada de 7 só com caneta. E foi assim por 2 anos. É muito difícil realmente baixar de 7 só com caneta, mas é possível. E eu fiquei lá entre 7, 7.5, 7.2, por mais de 2 anos até, só com a caneta. Isso já é um indicativo de que eu estava ali, né, o tempo inteiro fazendo algo certo. Então, quando saiu a bomba da Medtronic, que tem essa autonomia, eu tive indicação para utilizar ela. Na bomba anterior, por exemplo, eu já não teria tanta indicação, porque ainda assim eu precisava reduzir mais a glicemia, né? Ela seria só uma automatização ali para aplicar insulina. Então, realmente, normalmente os médicos são bem agressivos, vamos dizer assim, né? São bem exigentes, né, no nosso controle para poderem indicar a bomba de insulina para a gente. Principalmente no caso de crianças, os pais têm que estar muito próximos, porque tem que fazer um acompanhamento muito próximo. A criança ainda não tem autonomia, mas ela tem uma indicação ainda maior já para utilizar, né? Porque daí você já consegue evitar no longo prazo o desenvolvimento de complicações. Então, pessoal, se você está pensando em utilizar a bomba de insulina, veio ver esse vídeo porque teve interesse no tratamento, queria saber o que era, o que eu posso te dizer é, a bomba de insulina foi realmente uma revolução na minha vida como DM1. Eu comecei a utilizar a bomba de insulina já com 20 anos de diagnóstico, hoje eu tenho 22 anos de diagnóstico, mais ou menos isso, e foi realmente uma revolução, né? Hoje eu fico pensando como que era a minha vida, né, antes, e eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a esse tratamento, que é caro e que é difícil de conseguir. Então, para você, o primeiro passo para você ter indicação do seu médico para utilizar a bomba de insulina é realmente ter um bom controle no modo tradicional de tratamento, né, com canetas e com seringas, ter um peso regulado, ter uma glicemia regulada, e depois você pode conseguir o tratamento, seja por processo judicial, seja por processo contra o governo, ou estado ou município. Se você tem interesse em saber como conseguir esse tipo de tratamento, deixa aqui nos comentários, querendo uma parte 2 desse vídeo, que eu faço um vídeo detalhado sobre como conseguir esses tratamentos de forma gratuita. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre diabetes e como ter uma vida mais saudável ainda do que quem não tem diabetes, dá uma conferida no link da descrição e se inscreve na Jornada da Glicada Perfeita. Nessa jornada eu compartilho aulas gratuitas e lives para você tirar dúvida diretamente comigo, perguntando qualquer coisa sobre o mundo do diabetes. Não perca essa oportunidade. Aproveita e dá uma olhada nesses vídeos aqui que podem te interessar bastante. Até o próximo vídeo.